Hoje eu sou a organizadora. Gente, boa noite. Já tá gravando, né? Bem-vindos ao Torradas, e aí Torradas de Casa, nesse novo formato do Torradas do IBDP. E a gente já percebe que tem uma diferença, porque é à noite, então não é mais café com torradas, ficamos só com torradas por enquanto, até a definição de outro nome. Oi. Sopa. É sopa, mas a gente não vai sopa, colocar sopa, porque a gente não vai dar sopa para torradas com ninguém. sopa. Mas sopa não é janta. Bom, e hoje, até como a gente está inaugurando esse novo formato em que a gente pretende ter a participação do público de uma maneira mais ativa, inclusive vocês poderão participar abrindo as câmeras e falando, então não vai ser uma participação só escrita pelo chat, né? Quem quiser pedir a palavra depois na hora dos debates, é só avisar no chat e todos vão poder participar de uma forma mais ampla. E aí, para inaugurar, a gente está fazendo um evento que é um evento realmente de casa, com os demais coordenadores do projeto Torradas do IBDP. A professora Clarice Frechiani Lara Leite, a gente acha que sabe o currículo de cor, mas é melhor dar uma lida. É doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e professora assistente voluntária no programa de pós-graduação da mesma instituição, e é advogada. E o professor Eduardo Talamini, advogado, professor da Universidade Federal do Paraná, livre docente pela USP, meu orientador. E quem será torrado hoje, também coordenador do projeto, é o professor Eli Pierre Eide, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, professor de Direito Processual Civil e advogado. O que será tema da nossa torrada hoje é a tese de doutorado do professor Eli, e o nosso formato será, inicialmente, passada a palavra ao Eli para expor o trecho do trabalho que foi selecionado para o debate hoje. Ele vai falar por uns 20 minutos, né, Eli? Por uns 20 minutos, e depois a palavra vai para os torradores também debaterem, não serão expositores, apresentarão suas perguntas, suas considerações, e aí, logo depois, a gente passa para os debates com o público. Então, desde logo, agradeço a presença de todos, é realmente uma satisfação enorme, numa quinta-feira à noite, contar com tantos participantes presentes e ativos aqui, e passo a palavra ao Eli para a apresentação do trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado aí pela apresentação. Bom, queria fazer eu tenho 20 minutos, mas eu vou fazer uns agradecimentos iniciais. Eu espero que isso não conte no trecho da minha apresentação. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos demais componentes da coordenação, só para deixar claro que foi a partir da iniciativa deles a sugestão de fazer a apresentação da tese. No começo eu até tinha achado que seria meio cabotino, né? Um membro da coordenação, ele mesmo vai lá para expor a tese, né? Então, ficaria uma espécie de nepotismo ou algo do tipo, mas como teve o apoio dos demais coordenadores, eu me senti à vontade de acolher a sugestão. Quero agradecer o IBDP em geral, né, pelo espaço, pela oportunidade e por seguir fomentando torradas. Agradecer a Clarice e ao Talamini por serem os meus torradores. Espero que não tão agressivos, né? Mas vai ser uma alegria e uma oportunidade muito boa debater com dois professores muito qualificados e admirados. E saudar a todos os presentes, porque agora nesse novo formato a gente tem um público, né? Pessoas que vão participar, enfim. Agradecer pela disponibilidade do tempo e da paciência de, numa quinta-noite, estarem aqui para um debate. Pessoal, eu faço uma explicação inicial de como vai ser a minha apresentação. Definitivamente não daria para expor a tese toda em 20 minutos, né? Seria um tempo muito curto para expor todas as ideias da tese, e aí, de comum acordo, a gente decidiu que eu ia fazer um recorte em torno do capítulo 4 da tese. A tese está em vias de ser publicada pela editora Juspodium, espero que ela consiga publicar logo, até porque eu tive que fazer ajustes por conta da emenda do recurso especial, mas já está na editora.
Então, é um recorte em torno do capítulo 4 da tese e, evidentemente, a minha exposição oral aqui não vai passar por todos os pontos do capítulo 4, mas vai passar por temas que são centrais no capítulo 4 e que se irradiam, muito possivelmente, para todo o resto do trabalho ou a partir de premissas existentes em outros capítulos do trabalho. Eu quero começar minha exposição a partir de uma crítica que eu acho que é relevante ser formulada, muito embora possa ser uma crítica polêmica, mas uma crítica à teoria geral dos recursos. E essa crítica à teoria geral dos recursos, ela é formulada basicamente em torno de duas premissas. Uma primeira premissa que me parece correta, ou que eu sustento, é que a teoria geral dos recursos ela é insuficiente para explicar a complexidade que existe no controle dos atos do juiz. Não só porque, evidentemente, a teoria geral dos recursos deve se voltar a analisar o sistema recursal, mas porque no cerne da teoria geral dos recursos, ou alguns capítulos da teoria geral dos recursos, nega o relacionamento entre recursos e outros meios de controle. Eu vou passar um pouco por isso e explicar melhor essa ideia. E uma segunda premissa que parece relevante é que a própria teoria geral dos recursos ela é insuficiente para explicar toda a complexidade que existe, não só na atuação do juiz, mas nas formas como eu posso reagir, eu posso controlar essa atuação do juiz. Também é um aspecto central da minha crítica, porque passando por esses temas ligados à crítica da teoria geral dos recursos, eu vou procurar apresentar alguns fundamentos que me parecem relevantes para se pensar uma reformulação no tema e talvez, em seguida, dar alguns direcionamentos que também constam desse capítulo 4. Então, me parece basicamente o seguinte, que a teoria geral dos recursos, tal como concebida e ainda hoje vigente e difundida na nossa doutrina, ela tem os seus paradigmas teóricos construídos a partir da segunda metade do século XX e muito fundada em argumentos quase que metajurídicos, alguns desses argumentos metajurídicos. Por exemplo, que o sistema recursal existe com a finalidade de atender a uma insatisfação da parte diante de uma decisão judicial, ou mais do que isso, que existiria uma hierarquia dentro do judiciário, porque um órgão judicial decide melhor que o outro em razão de experiência, ou coisa do tipo. Esses argumentos ainda são apresentados como uma justificativa da teoria geral dos recursos, ou da própria existência dos recursos no nosso ordenamento jurídico. Me parece que esses argumentos, em parte metajurídicos, e em parte calcados numa realidade anterior à nossa Constituição, fazem com que o discurso tenha se perpetuado, mas à revelia do que dispõe o próprio texto constitucional. Eu vou também passar um pouco por esse paradigma do texto constitucional, mas me parece que esse é um plano de início, uma etapa de início relevante. Outro aspecto que me parece também importante pontuar, e como eu já disse, é que um dos capítulos da nossa teoria geral dos recursos é uma exclusão de outras formas de controle. Ou, na verdade, nem uma exclusão propriamente dita, mas uma negativa de que os recursos se relacionam com outros métodos de controle, especialmente a partir do que se denominou de sucedâneos recursais. Se a gente for recorrer à doutrina, a gente vai ver que a ideia de sucedâneos recursais, além de ser muito confusa, é quase que uma categoria classificatória, um guarda-chuva classificatório em que eu jogo nele qualquer forma de controle que não se confunda com a forma recursal ou com aquilo que se diz que é um recurso e confiro a esses meios de controle uma menor importância. E, por conta disso, me parece que esse é um ponto relevante, não é nem negativa, mas praticamente ignorar, a doutrina praticamente ignora a possibilidade de que o recurso se relacione com tantas outras formas de controle, e essa é um dos modos, ou uma das características que impede que a teoria geral dos recursos seja permeável a toda essa complexidade no controle dos atos judiciais. Um terceiro aspecto, e aí casa muito com o que eu disse inicialmente,
é que a nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela não estabelece uma centralidade em torno dos recursos. A Constituição de 88 não estabelece necessariamente o recurso como via prioritária de controle. Basta a gente observar um fator extremamente curioso. Todas as nossas ações autônomas de impugnação, ou praticamente todas elas, estão reguladas pelo texto constitucional. E tem um outro fator extremamente curioso. Existe uma disputa teórica enorme em torno de direito ao recurso e direito ao duplo grau de jurisdição, de uma forma muito nebulosa, tratado isso na doutrina, quase ninguém é muito assertivo e preciso com relação à fonte normativa desses supostos dois princípios. Mas o que é relevante perceber é que o texto do artigo 5º positiva como garantias fundamentais duas ações autônomas, que são o mandado de segurança e o habeas corpus. Então, a gente já tem um problema argumentativo que praticamente a teoria geral dos recursos excluir esse relacionamento dos recursos com outras formas de controle, ao mesmo tempo em que a Constituição é bastante ampla, especialmente na disposição sobre competência dos tribunais, garantias fundamentais e acesso aos tribunais superiores. Aqui é uma outra característica que me parece muito relevante. E a gente vê isso de uma maneira muito latente agora por conta da emenda constitucional. Nós temos o hábito de analisar o acesso, e aqui eu falo do STJ e do STF, exclusivamente por via de um único mecanismo, que é a via recursal. E a partir da via recursal, que é uma única ou uma das formas de acesso a esses tribunais, nós passamos a criar teorias ou criar formas de concepção desses tribunais a partir dessa única via, a revelia do que diz o próprio texto constitucional, que torna muito mais complexa a atuação desses tribunais. Ainda que eu possa dizer como esses tribunais devem atuar a partir dos recursos ou a partir dos filtros recursais, eu não posso esquecer do que diz todo o resto do texto constitucional com relação a competências originárias, a formas de controle variadas dos recursos e tudo mais. Outro aspecto muito interessante para a nossa experiência, é perceber que a jurisprudência, conquanto seja em matéria de meios de impugnação, muito atacada por conta do seu perfil, por conta da sua característica de criar requisitos para inadmissibilidade, a jurisprudência defensiva, a jurisprudência exerceu, ao longo da nossa história, um papel extremamente relevante e interessante para incrementar e fortalecer o relacionamento dos recursos com outras vias de controle. Se nós formos analisar o histórico evolutivo das ações autônomas de impugnação, nós vamos observar que os principais debates em torno do cabimento dessas ações contra decisões judiciais passa pelo acolhimento que a jurisprudência dos tribunais superiores fez. E só que um adendo nessa explicação, que me parece muito importante, para quem gosta de estatística e acha que estatística tende a resolver muita coisa, eu acho que ela resolve, mas não resolve tudo. Analisem os últimos relatórios do Justiça em Números e vocês perceberão que boa parte da jurisprudência dos tribunais superiores nos últimos anos não é formada por decisões de mérito em recursos. Ela é formada essencialmente por decisões de mérito em ações autônomas de impugnação, especialmente do STF. Dou exemplo aqui, um exemplo que é muito famoso e que, por conta disso, eu acho que é emblemático, habeas corpus do ex-presidente Lula, cuja decisão serviu de precedente para discutir prisão de segunda instância ou não, e depois isso foi objeto das ADCs que sedimentaram a questão. Outra crítica que me parece muito importante também de formular a teoria geral dos recursos é um aspecto também que nega essa complexidade, que é um aspecto unidirecional na relação entre decisão e recurso. Ou seja, toda a teoria geral dos recursos é pautada numa visão quase que monolítica, que parte da premissa em que o único ato do juiz atacado é a decisão e que essa via para atacar a decisão é o recurso. Só que ele ignora todo o resto de atos ou todo o conjunto de atos possíveis
que o juiz pode praticar. Condutas omissivas, que é um grande problema na nossa doutrina. A gente praticamente não tem doutrina a respeito de conduta omissiva judicial. Cabimento de mandado de segurança ou habeas corpus contra omissões judiciais. Atos de cooperação judiciária que passam a ser um elemento muito relevante para reformular a tipologia dos atos judiciais, porque passa a haver, e esse é um ponto que eu acho que é um dos mais problemáticos, passa a haver ações ou atuações coordenadas entre órgãos jurisdicionais que afetam direitos fundamentais, que podem afetar jurisdicionados e meios de controle para que isso seja coibido ou atacado, enfim, sujeito a um exame de juridicidade. E, por fim, eu poderia apresentar outros tantos argumentos, mas só para a gente fechar esse raciocínio por conta do tempo, existe um apego à própria classificação em torno da teoria dos erros judiciais. Eu acho que a teoria dos erros judiciais é fundamental, ela é muito importante. Se a gente for pegar historicamente, a divisão clássica entre recursos e ações autônomas, pela própria obra do Calamandrei, se deu por conta da própria evolução do conceito de error em iudicando e error em procedendo. Se nós formos examinar o período do processo romano, Idade Média e até final do século XIX, até o momento em que boa parte da jurisdição vira monista com relação à admissão dos meios de impugnação, basicamente a segregação entre recursos e ações autônomas se baseava em torno dessa segmentação entre errores em iudicando, errores em procedendo. Acho que essa teoria ou essa forma de classificação merece ser estudada, mas me parece que para os meios de impugnação seria necessária uma revisão do paradigma classificatório para não olhar só para o erro judicial, mas olhar para a limitação impugnativa que a própria lei ou a Constituição estabelece a cada meio de impugnação. É algo ainda muito pouco estudado na nossa doutrina, que é a teoria das limitações impugnativas. Quer dizer, ainda que eu conceba diversas formas de cometimento de um erro judicial, eu só consigo saber o que é impugnável por meio do que a lei me diz, ou por meio do que se diz na lei acerca da amplitude de cada meio de impugnação. Vejam vocês que se eu uso três meios de impugnação distintos, ação rescisória, recurso especial e apelação, eu percebo que a amplitude impugnativa deles é muito distinta, muito embora todos possam olhar para os erros judiciais e classificá-los segundo questões de fato, questões de direito, errores em iudicando, errores em procedendo. Eu preciso olhar para as limitações impugnativas para saber o que eu posso impugnar diante de um erro judicial. Então, me parece que esse é um ponto relevante. Já. Bom, estabelecidas, então, essas críticas, o que, então, a gente poderia pensar em torno da reformulação ou desses problemas ou dessas características que existem em torno da nossa teoria geral dos recursos? O primeiro ponto que me parece relevante é não ignorar e aceitar que a atuação do juiz ela é complexa e comporta um dinamismo que se reflete na própria forma como o controle desses atos e dessa atuação é realizado. Então, é deixar de lado esse critério classificatório ou essa forma de conceber os meios de controle a partir da ideia de sucedâneos recursais e perceber que existe propriamente um sistema de controle. E como sistema, integrado por variados mecanismos com essa finalidade que podem interagir entre si. Eu dou um exemplo aqui muito banal, que serve para mostrar como esse passo é relativamente simples de ser dado. Eu convivo diariamente com apelação e remessa necessária, convivo diariamente com, muitas vezes, recurso e algum mecanismo de controle de competência, como é o conflito de competência. Convivo com a reclamação e com recurso especial, com recurso extraordinário. Então, a forma de se engendrar esse controle é muito mais complexo do que a própria teoria geral dos recursos pressupõe ou aparenta que não seja. Outro ponto que me parece relevante é superar a distinção bastante artificial que existe entre recursos e ações autônomas de impugnação. Na doutrina brasileira, diferentemente da doutrina estrangeira, que já tem caminhado para superar, eu menciono na tese o trabalho que me parece que é um
histórico e muito relevante do Peter Gillis, que é um trabalho referenciado na doutrina brasileira pelo Nelson Neri, mas não foi, talvez, dissecado quase que integralmente pelo Nelson Neri, mostra como essa distinção entre recursos e ações autônomas, as chamadas ações autônomas, ele é artificial no ordenamento jurídico alemão, porque ambos são veículos portadores de um direito de impugnar o ato judicial. No nosso ordenamento jurídico, ou melhor, na nossa doutrina da teoria geral dos recursos, essa distinção é baseada eminentemente no critério da relação jurídica processual, em que se diz que o recurso é uma extensão dos poderes do direito de ação e de defesa, com tese com a qual eu definitivamente não concordo, e que o objeto do recurso seria praticamente uma reiteração da instância dentro dos limites que esse recurso permitiria. E enquanto as ações autônomas seriam um exercício novo de uma ação ou de um direito de ação e, portanto, inaugurariam uma relação jurídica nova. E parece que não seja nem esse critério correto e nem ele explicaria toda a necessidade de correlacionar recursos e ações autônomas, ressalvado, evidentemente, o regime jurídico recursal que decorre dos próprios efeitos recursais. E aí faço só um parênteses, para não me estender muito nesse problema, que dentro dessa ideia de regime jurídico recursal, me parece que a taxatividade, ou o chamado, assim chamado princípio da taxatividade dos recursos, é tratado também pela doutrina de uma forma muito acanhada, ou ele é explorado muito menos do que ele poderia ser. Porque a grande relevância, no meu modo de ver, da taxatividade é dizer o que é recurso, e, por via de consequência, também dizer o que não é, para que, para esse meio de impugnação, chamado por conta da lei, ou atribuído por conta da lei, a denominação de recurso, a ele seja atraído um regime jurídico recursal. E dou um exemplo aqui muito simples de um desses aspectos do regime jurídico recursal, que é o efeito obstativo, que é o impedimento da preclusão ou da formação da coadjuvada. No ordenamento jurídico brasileiro, todos os recursos são dotados desse efeito. Então, se amanhã o legislador decide reformar o Código de Processo Civil e coloca lá, acho que é 998, posso estar enganado, que dentro dos recursos está a reclamação, a partir desse momento a reclamação passa a ter, no meu modo de vista, um efeito obstativo, ou deveria ter, enfim. É só mostrar como isso é manipulável pela própria lei e por isso se pode dizer que existe um regime jurídico recursal. E, portanto, superar esse artificialismo na distinção para perceber que não há distinção entre eles na medida em que ambos são portadores do direito de impugnar direcionado a um ato judicial. Outro ponto que me parece importante para a reformulação, talvez o meu tempo já esteja se esgotando, Carol pode caçar minha palavra se eu estiver passando aí do tempo, é uma revisão classificatória dos atos do juiz. A gente tem inúmeros problemas históricos em saber o que é uma sentença e saber o que é uma decisão interlocutória e correlacionar isso com o cabimento recursal, na medida em que eu poderia estipular um critério talvez mais abrangente e entender que a classificação dos atos do juiz poderia ser dividida em atos omissivos ou condutas omissivas, que não são aquelas omissões decorrentes de uma decisão que é insuficiente ou que deixa de examinar um ponto. É um não agir judicial que gera prejuízo para uma das partes ou para terceiros, e isso me parece plenamente controlável. E atos comissivos. A gente tem o hábito de examinar os atos comissivos exclusivamente como decisões, enquanto eu já acabei explorando aqui, existem outros atos do juiz que podem repercutir na esfera jurídica das partes. Outro ponto que me parece também fundamental, e já concluo, Carol, obrigado, é perceber que existe um discurso ainda muito preconceituoso com relação ao cabimento das ações autônomas, porque, basicamente, a doutrina analisa o cabimento das ações autônomas como se fosse um mecanismo para suplantar ou superar uma falibilidade do sistema recursal. Então, basicamente, a ação autônoma, veja o que é o histórico do mandado de segurança e contrato judicial, é uma disputa entre um sistema recursal falível e outro meio que eu lanço mão com base no direito de ação para poder impugnar uma decisão judicial. E me parece que não seja esse exclusivamente nesse ponto o critério de relacionamento. Eu posso ter uma ação autônoma de impugnação porque há uma falibilidade no sistema recursal
Eu posso ter uma ação autônoma de impugnação em paridade com o recurso, como é a hipótese de reclamação, ou eu posso ter uma ação autônoma de impugnação porque não há previsão de cabimento de recurso nessas situações. O que isso me quer dizer, o que isso quer me apontar é que no nosso sistema, ao contrário de outros estrangeiros, a impugnação dos atos judiciais não está lastreada num direito ao meio, como seria um direito ao recurso, ou no duplo grau de jurisdição, que seja lá o que signifique duplo grau de jurisdição, mas me parece que está lastreada na própria inafastabilidade do controle jurisdicional para se indicar os próprios atos dele e em torno do próprio direito de ação. Eu não sei se eu fui claro, se eu fui suficiente na minha exposição. Eu passo a palavra para a Carol. Bom, já passo a palavra direto, então, e aí não combinamos quem falaria primeiro, então vou passar a palavra para a professora Clarice, ladies first, para as suas considerações e questionamentos. Obrigada, Carol. Boa noite novamente a todas e todos. É sempre um prazer estar no Torradas, nesse especial aqui com o Eli, que é nosso coordenador também, e é uma alegria ter os colegas para debater aqui, né, mais de perto nesse Torradas. Eduardo, eu vou fazer a primeira consideração, mas eu acho que a gente pode fazer um bate-bola, assim, eu faço uma, o Eli se manifesta e você faz uma na sequência, a gente vai alternando aí, até de acordo com a pertinência temática, né? Como você preferir. Eu vou ter aqui uma dificuldade para ressistematizar aqui a minha pertinência temática, vamos ver. Eu invoco o direito a um certo informalismo e uma fungibilidade aqui, talvez eu não siga a pertinência. Vamos na medida do poder. Vamos lá. Então, eu, em primeiro lugar, parabenizar o Eli pelo trabalho. Eu li esse capítulo, né, que foi selecionado, que é um capítulo realmente excelente, revolucionário, eu diria, em tema de meios de impugnação. Fiquei ansiosíssima para ler os demais, e acho até que algumas das minhas perguntas, minhas dúvidas, decorrem de não conhecer na íntegra o que vem antes e o que vem depois. E a minha primeira pergunta, então, relacionada à ideia desse sistema, né, e de questões conceituais mesmo das suas ideias. Você fala bastante em sistema de controle, e em algumas passagens, tanto do texto como da sua exposição, você fala controle de atos judiciais, mas você deixa claro que não é só isso, né? Que pode haver omissões judiciais, então, não apenas atos comissivos, pode haver também atos administrativos com efeitos processuais. E aí eu pergunto, né? A minha dúvida é, o trabalho ele mostra que o fenômeno é mais amplo, a gente pode ampliar para aproximar institutos que são parecidos e que são incorretamente tratados de forma muito separada pela doutrina. Mas como que a gente passa uma redoma em volta disso? Como que a gente fecha esse sistema? Então, a pergunta é, sistema de controle do quê? Atos judiciais, não apenas. Atos jurisdicionais, para pensar também em outros sujeitos que pratiquem atos jurisdicionais, além do juiz, mas você menciona atos administrativos com efeitos processuais. Se forem atos processuais, aí a gente abarca partes. E passo, assim, para deixar o nosso debate mais concreto, eu vi que você menciona numa passagem que embargos de terceiro estariam abarcados aí, pelo que eu entendi, nesse sistema de controle, porque a gente tem, eu imagino, um ato de constrição, então a gente tem controle. Mas então o que vai separar os embargos de terceiro dos embargos à execução, em que eu tenho uma determinação de penhora não realizada necessariamente, uma determinação de citação, então, com relação a omissões, né? Eu vou incluir aqui uma petição requerendo que o juiz se manifeste sobre uma outra petição que eu já tinha apresentado e que ele se calou a respeito. Esse controle da omissão entra nesse sistema? Se não entra, o que separa? Então, essa é a primeira pergunta, eu já limpo com outra que está relacionada também com o conceito,
que é a ideia de demanda impugnativa. É que você usa esse nome, né, demanda impugnativa, e isso também, na parte conceitual, me traz várias dúvidas, né? O que é demanda, como que isso se relaciona com as ideias de pretensão, de pedido, de requerimento. Então, são essas dúvidas conceituais com que eu fiquei para começar aqui nosso debate. Gostaria de ouvi-lo e parabenizá-lo novamente. Obrigado, Clarice. Obrigado mesmo. Eu acho que também é uma falha minha, porque quando eu trouxe o capítulo 4 para leitura, tem várias premissas que eu retomo no 4 que estão em capítulos anteriores. Então, as suas dúvidas, que são muito bem fundadas, evidentemente, elas se relacionam a capítulos anteriores. Só para deixar isso mais claro até para o público que está aqui, o meu objetivo com o trabalho não foi falar sobre uma teoria do controle dos atos do juiz, porque isso seria uma tarefa que eu talvez estaria até hoje fazendo, né? Não teria depositado a tese. Mas era mostrar que dentro desse sistema de controle existe uma parcela dele que é composta pelos meios de impugnação, e daí eu fiz fazer o recorte do meu trabalho para dissecar um pouco esse aspecto. Então, a sua primeira pergunta é saber o que é e como se configura esse sistema, se eu não estiver enganado. No meu capítulo 1 eu trato disso, digo que basicamente um sistema de controle é um sistema que é predisposto por mecanismos destinados a controlar os atos do juiz, a um exercício de controle da regularidade ou da juridicidade desses atos, sejam eles comissivos, sejam eles omissivos. E aí existia sempre uma dificuldade de segmentar esses elementos que compõem esse sistema, ou seja, quais são os mecanismos de controle integrantes desse sistema. E aí eu estipulei alguns aqui, ou aqueles que eu entendo que existem no nosso ordenamento jurídico. O controle de ofício, por exceção ou por objeção, que é uma forma de controle bastante frequente no nosso ordenamento jurídico, quer dizer, eu me direciono contrariamente a um ato do juiz, por exceção, alegando uma exceção, alegando uma matéria que pode ser classificada como objeção, ou o próprio juiz fazendo o controle dos próprios atos. Incidentes de controle, e aí eu dou o exemplo basicamente do incidente de suspeição e impedimento, e o próprio conflito de competência também é um incidente de controle. E outro critério classificatório que eu acho que foi o mais polêmico na defesa da tese, que é o controle por regras de competência, que é uma perspectiva muito particular do trabalho, que eu digo que, na verdade, exame necessário, o 942, remessa necessária não é condição de eficácia da decisão, nem nada, o 942 também é uma técnica, que dizem que é uma técnica, eu acho que são regras de competência que estabelecem a possibilidade de controle a partir de determinados fatos geradores no processo, controle por atos de cooperação judiciária, e eu acho que o exemplo mais emblemático é o controle previsto na reforma da lei de recuperação do juízo da recuperação com relação ao juízo da execução fiscal nos atos de constrição, e o controle por meios de impugnação, que é propriamente o objeto da tese. Além do fato, e ainda haveria uma outra hipótese, que é uma hipótese um pouco mais restrita, embora exista, que é o controle administrativo ou de uma instância administrativa com relação aos atos do juiz. O 235, salvo engano, posso estar enganado, mas o 235 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de mudança de competência quando um juiz é omisso no processo. Acho que existem pressupostos a serem trabalhados, mas essa é uma hipótese. E a jurisprudência do CNJ reconhece a possibilidade de exercício de controle de um ato judicial quando ele se configura teratológico, enfim, quando há indícios de corrupção, qualquer coisa do tipo. Então, há uma influência de um controle diante de um ato do juiz. Não sei se eu respondi essa primeira parte da pergunta. E a segunda parte, que talvez você tenha mostrado uma dúvida, que é saber, então, por exemplo, o que é um controle de outras manifestações que aparentam ser controle, ou enfim, qual que é o critério classificatório. Me parece que a forma mais simples de observar isso é entender que existem mecanismos dirigidos a atacar os atos do juiz, ou a controlar os atos do juiz. Nem todos eles possuem caráter impugnativo, e aí eu também faço uma explicação do que eu entendo por impugnação no capítulo 2,
Mas a finalidade deles é exercer o controle. O que se pode entender por controle? É sempre realizar um exame de adequação jurídica daquele ato. Da mesma forma como eu exerço um exame de adequação jurídica das normas, ou constitucional das normas, dos atos administrativos, eu exerço um exame de adequação jurídica dos atos do juiz por diversos meios de controle. Não sei se eu fui claro, ou, enfim, se eu consigo responder. E o controle correicional fica fora disso, porque você tem atos do juiz que são controlados. Eu acho que sim, porque na verdade, eu teria uma dificuldade de dizer o seguinte: controle correicional é sempre na esfera administrativa. Eu avalio administrativamente ou funcionalmente a postura do juiz. Mas, ao que me parece, esse controle... Eu posso estar enganado nessa minha conclusão, mas tirando essas hipóteses que eu acabei de dar, de influência do processo administrativo sobre o processo judicial, aquilo ficaria no campo funcional do juiz, ou retirar aposentadoria compulsória, qualquer coisa do tipo. Você vai me dizer, mas isso é um controle. Sim, é um controle administrativo como se exerceria diante de qualquer servidor público, qualquer coisa do tipo. Legal, obrigada. A demanda impugnativa. A demanda impugnativa. Vamos lá. Esse foi o ponto mais delicado, um dos pontos mais delicados da tese em que eu tive até uma dificuldade de levar o meu orientador ao convencimento. Porque, na verdade, assim, existia um problema muito grande desde o início do trabalho, que era um inconformismo que eu tinha com o argumento de que o recurso seria uma extensão do direito de ação e de defesa, a despeito de ter centenas de exemplos que mostram que não, que na verdade ele é o exercício de ele é o exercício de uma pretensão autônoma dirigida contrariamente a um ato do juiz. Eu vou fazer aqui uma analogia muito pedestre, mas que talvez consiga explicar o que eu estou querendo dizer. Eu não consigo dizer que o recurso é a extensão do direito de ação e de defesa se a causa de pedir e o pedido dele poderia ser, em tese, deduzido num mandado de segurança e dizer que isso é um exercício originário do direito de ação. Eu precisaria estabelecer, então, um ponto ou uma base comum que me permitisse um critério de comparação e de estabelecimento de uma natureza comum entre eles. A partir das premissas que eu fixo no capítulo 2, por isso que eu fiz questão na minha exposição de apresentar isso, eu considero que o direito que me leva a impugnar um ato judicial é o direito de impugnar que eu exerço contra qualquer outro ato jurídico, estatal ou privado. É o mesmo direito, é o direito que eu denomino no trabalho de direito de impugnar. Da onde se origina esse direito de impugnar? Me parece que ele se origina decorrente de uma desconformidade que existe entre o padrão normativo que se estabelece para a prática daquele ato e o ato realizado. Ou seja, quando eu impugno uma norma, eu deduzo uma pretensão perante o Supremo Tribunal em controle de constitucionalidade, eu deduzo uma demanda impugnativa porque aquela norma está em desconformidade com a Constituição. Quando eu pretendo invalidar um ato jurídico, seja ele estatal ou particular, é porque esse ato viola alguma regra que estabelece pressupostos de validade. Quando eu viso atacar um ato do juiz, eu viso atacar pelos mesmos fundamentos dos atos anteriores que eu acabei de falar. Então, eu exerço uma pretensão impugnativa. Eu deduzo uma causa de pedir que representa a contrariedade daquele ato com algum padrão normativo, ou, enfim, ou de juridicidade. A grande característica dos atos do juiz aqui, que aí essa era a grande dificuldade de convencer as pessoas quando eu estabeleci esse critério de comparação, é porque eu estou fazendo a revisão ou o controle dele na mesma esfera de poder. Então, eu tenho, muitas vezes, uma ampla sindicabilidade do conteúdo do ato do juiz, que aí a teoria explica por via dos errores em judicando e tudo mais, e faço também um controle de validade desse ato, que, para muitos, se assemelharia mais ao que se faz um controle de um ato administrativo. Então, não sei se estou respondendo bem sua pergunta, mas o que ocorre é a dedução de uma demanda impugnativa, contrariamente a esses atos, uma demanda impugnativa justamente para criar um exame de juridicidade ou de contrariedade desses atos. Quando se olha perspectivamente para o resultado de uma demanda impugnativa, e
quando a gente fala de recurso ou de ação autônoma, a gente costuma fazer a seguinte sistematização: em juízo rescindente ou em juízo rescisório. O juízo rescindente se limita a, entre aspas, cassar a decisão. E o juízo rescisório, além de cassar, substituir. Esse mesmo juízo, digamos assim, lógico, que na verdade não é lógico, ele é consequencial à natureza do vício que eu alego, ou do fundamento de antijuridicidade que eu alego, ele ocorre em qualquer demanda impugnativa, ou teria o potencial de ocorrer em qualquer demanda impugnativa. É óbvio que existem limites para isso, limites estabelecidos entre poderes, limites estabelecidos entre o quanto eu posso impugnar, o quanto eu não posso impugnar. Mas a ideia que eu trago de demanda impugnativa é lastreada numa pretensão decorrente do exercício do direito de impugnar e que me permitiria estabelecer um critério de comparação comum, não só entre recursos e ações autônomas, mas entre qualquer demanda impugnativa, variando, lógico, o objeto e o regime que eu uso para estabelecer esse juízo de conformidade jurídica entre o objeto e o padrão normativo que eu uso para saber se uma norma é inconstitucional, se um ato administrativo é ilegal, se um contrato é válido, inválido, por aí vai. Já passo para o Eduardo. Então, nessa sua sistemática de direito impugnativo, de uma demanda impugnativa, de um direito à impugnação, se legitima a inexistência de recorribilidade, a impossibilidade de impugnação, ou tudo tem que ter alguma forma de controle? O sistema pode falar, olha, demanda de pequeno valor, não tem recurso, não tem nada. Esse é um debate que eu acho que é fabuloso e ele é muito mal colocado. Eu cito, acho que eu cito no capítulo 4 que eu mandei, existem, até onde eu consegui mapear, duas decisões de Corte Suprema, de tribunais constitucionais, um na Espanha e o outro, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que analisam em caráter principal o problema da ausência de previsão de um recurso contra um ato praticado no processo. Na Espanha era o ato do letrado, que é como se fosse um ato do auxiliar da justiça, e simplesmente não produzia muitos prejuízos com relação às partes, e não havia previsão de recurso. E a Suprema Corte entendeu que era inconstitucional, assim como o do Tribunal Constitucional Federal Alemão, numa construção que eu achei muito mais refinada, porque a garantia da lei fundamental, pela forma como estava escrito o texto, é que eu submetia os atos ao controle do juiz e não contra os atos do juiz. Então, esse problema semântico gerava um problema interpretativo muito grande. E eu acho que a forma como os dois tribunais atuaram é um indicativo muito importante para a gente, porque o nosso sistema está repleto de vedações impugnativas, ou seja, de hipóteses em que eu não posso recorrer. E o que me parece que aqui é um exame clássico de constitucionalidade para saber se a vedação é proporcional, é razoável, e se ela não viola ou viola direito fundamental, por exemplo, o direito de impugnar, lastreado no direito de ação. Então, é possível que eu crie limitações impugnativas constitucionais, ou restrições impugnativas constitucionais, mas é possível que eu crie outras que não sejam. Um exemplo que me parece bem interessante é porque teve um IAC do STJ, acho que foi o primeiro IAC, ou o segundo IAC que o STJ decidiu, na hipótese da recorribilidade dos embargos à execução na execução fiscal, que até tantos salários mínimos não cabia apelação, todo mundo impetrava habeas corpus. Era uma hipótese em que alguns julgados passavam por esse problema, dizendo, olha, eu tenho que admitir, habeas corpus não, mandato de segurança, perdão, eu tenho que admitir um mandato de segurança, habeas corpus, é que daqui a pouco os caras já estão prendendo por dívida fiscal, né? E acórdãos do TRF, enfim, vários acórdãos, até chegar na definição do IAC, diziam, olha, a restrição impugnativa é inconstitucional, então eu estou admitindo o mandado de segurança porque é uma via idônea, impugnação e tudo mais. Então, eu acho que essa discussão passa por um critério de confronto entre direitos fundamentais. Muito bom, excelente. Tem várias outras, mas vou passar para o Eduardo para ele falar um pouco e depois eu faço mais uma. Você não quer continuar? Porque eu tenho medo de que as minhas parece que elas estão muito assim vinculadas. Eu tenho medo de começar a falar, daí vão dizer, ó, pronto,
Clarice Tomou minha tomou esse palavra, contempão. nunca mais. Então, eu fiquei, tá depois bom. daí eu emendo. Não é que eu queira fazer isso que eu estou dizendo, é só porque as minhas estão meio que monolíticas, Tá. assim, meio que em bloco. Tá bom, então eu vou fazer mais uma aqui, e aí vou mudar um pouco de assunto, tratar da ideia de fungibilidade e modificação, né, como modificação da pretensão. Tenho algumas dúvidas com relação a quais são, né, em que hipóteses esses erros são contornáveis. Você faz, né, anuncia que há situações passíveis de correção, de aceitação e outras não. Então, fiquei curiosa para saber. E falar aqui, até para fazer um bem bolado aqui com o objeto do meu estudo, discutir com você um tema específico, que é a relação entre a repropositura da ação coletiva julgada improcedente por falta de prova, e aí a gente também pode falar do trabalho da Carol sobre interesse recursal, e a ação rescisória fundada em prova nova. O que acontece? As leis, né, que disciplinam essa repropositura da ação coletiva, e acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, falam dessa possibilidade em caso de sentença fundada em ausência de prova. E a doutrina clássica entende que ou a sentença tem que vir expressa nesse sentido, ou que deve ser possível extrair dela que ela está fundada em ausência de prova, para que seja possível a repropositura, se não é o caso de uma ação rescisória. Depois da doutrina de Antônio Gide, passou a prevalecer a ideia de que define-se o que é prova nova a posteriori, né? Então, eu vou saber se é prova nova ou não, quando eu tenho aquele elemento de prova, eu falo, bom, se aquilo fosse conhecido pelo juiz naquele momento, ia ser, a decisão poderia ser diferente. E aí, na doutrina clássica, por isso que eu mencionei a Carol, Barbosa Moreira, um dos exemplos clássicos, né, de interesse recursal do vencedor, era justamente para mudar a capitulação da sentença, para dizer, eu fui vencedor não por ausência de prova, eu fui vencedor porque está demonstrado. Então, para Barbosa Moreira, entendo que era preciso que tivesse na sentença. E o que a gente tem? Formas diferentes, aí também a minha sistematização, formas diferentes de superar uma decisão que é estável, em alguma medida, e que eu entendo que essas formas, elas têm, eu acho que isso casa com a sua ideia, elas não podem ser simultâneas. Então, eu acho que eles têm espaços próprios. Como o fundamento é comum, é a prova nova, então, ou eu entendo que aquilo é impugnável por ação rescisória, ou eu entendo que aquilo é impugnável, que eu posso propor uma nova demanda. Mas há, sem dúvida, uma dúvida aí, né? Há, sem dúvida, uma dúvida objetiva, por mais que isso seja criticável na sua tese, como não sendo necessário, me parece que não é necessário, mas, sem dúvida, quando existe a dúvida objetiva, isso é uma razão ainda mais forte para que a gente aplique fungibilidade. E dificuldades são competências diferentes, né? Formas diferentes, exigência de depósito rescisório numa situação e na outra não. Então, a segunda pergunta né, além de entender mais ou menos quais são os limites para a gente aplicar isso, como a gente lida com essas questões, né, que têm impactos. Olha, não tem um depósito rescisório, a competência do tribunal não é da primeira instância, a gente faz esses ajustes. O que você acha dessa situação? Perfeito. Excelente pergunta, Clarice. Como eu sou meio ruim de memória, quando você perguntou sobre fungibilidade, você queria saber exatamente o quê? Desculpa, é que eu anotei aqui fungibilidade, mas não anotei a pergunta. Não, se tem parâmetros, né? O que você falar, desde que seja possível a correção. Não, veja, assim, o que me parece, quando eu escrevi essa parte do trabalho, o que me parecia? Não sei se quem escreveu sobre recursos passou por isso também. Quando você pega toda a teoria da fungibilidade aplicada ao plano dos recursos, primeiro que ela é uma teoria fechada, ou seja, somente para recursos, ela não é aberta para outros meios de controle ou até de impugnação. E mais do que isso,
Acho que isso porque é uma característica que boa parte dessas monografias tem muito texto escrito sobre a arte do Código 2015, na Repro e tudo mais, mas boa parte das monografias é anterior. Então, e a concepção da jurisprudência também muito, no meu ponto de vista, muito conservadora e tal, por várias razões. Uma delas é para não também abrir a porteira e se manter bastante defensiva. Mas o que me parecia coerente era fazer um alinhamento do que se concebe de fungibilidade, em primeiro lugar, para estabelecer uma fungibilidade entre meios de impugnação em geral, e essa possibilidade. E eu acho que há um problema muito, muito crônico, que é identificar aonde está o erro. Porque quando se fala de fungibilidade, se fala meio assim, eu consigo presumir, quando eu leio uma monografia de fungibilidade, na maioria das vezes, que eles estão querendo falar, vamos fazer uma fungibilidade de procedimento. Não era o da apelação, mas vamos para o agravo, ou não era do especial, vamos para o... Só que o problema não é exatamente esse, eu preciso saber aonde houve o suposto ou aparente erro. Se eu deduzir, porque eu posso ter o seguinte problema, eu ingresso com um meio de impugnação, cuja limitação impugnativa dele não é diferente de outro para o qual eu vou, em tese, converter, ou seja lá o termo que você vai usar, por força de fungibilidade. Então, eu tenho a figura do erro em vários aspectos, ou no procedimento, ou na pretensão, ou na causa de pedir, ou na própria competência. Eu posso ter muitos problemas de erro, e o código me parece que ele traz uma base principiológica bastante sólida para que eu consiga concluir que vamos pegar os exemplos extremos, que são as sanções de nulidade, se elas são praticamente a última ratio, porque eu tenho inúmeros mecanismos de sanar a desconformidade do ato, então eu preciso entender que a fungibilidade está inserida nesse leque ou nessa base principiológica para que eu consiga fazer um aproveitamento do ato. É óbvio que eu vou ter alguns limites para isso. Eu ingressei com uma querela nulitatis, mas o correto seria ação rescisória, só que eu ingressei com a querela nulitatis 600 anos depois. Dá para transformar em rescisória? Parece que não. Então, a gente vai encontrar limitações, e esse exemplo que eu dou é a própria decadência do direito de impugnar, que vão impor restrições para que eu consiga aproveitar o ato. Agora, na grande maioria das situações, essa base principiológica, muitos dizem como princípio da primazia de mérito, outros vão pelo contraditório, mas eu acho que existe um arcabouço normativo que me permita dizer que eu preciso sempre recorrer a uma forma de aproveitamento ou da pretensão ou do procedimento em benefício da parte, e só em última hipótese eu não aproveito e reconheço a invalidade ou inadmito, seja lá qual for a consequência, para que isso se aplique. Então, e aí você trouxe um pouco dessa sensibilidade que você teve ao escrever sua tese, do problema que seria a aplicação da fungibilidade diante de situações distintas a partir da prova nova. Eu não sei se eu respondi a primeira parte, a sua primeira pergunta, mas aí eu já estou passando para a segunda para tentar conectar. Me parece o seguinte, a gente sempre vai ter um problema, e isso acho que o Felipe sabe muito bem, porque ele escreveu sobre coisa julgada. Você deu o exemplo da prova nova, mas vamos pegar a coisa julgada sobre questão prejudicial. Sempre vai ser um problema no juízo futuro de saber o que ocorreu, né, no processo. Então, eu tenho, me parece que o grande marco aqui, olhando para a prova nova, é interpretar a decisão judicial. Dizer que formalmente o juiz precisa ter declinado que julgou por ausência de prova muitas vezes negar ou relutar contra a própria fundamentação que ele poderia não ter dito isso e chegado a esse mesmo resultado. Então, me parece que o critério da interpretação ele é fundamental. Agora, se a partir do momento em que eu parte, interpreto essa decisão e reproponho a demanda, que eu poderia, o legitimado coletivo repropõe a demanda por ausência, porque descobriu uma prova, e o tribunal diz, olha, na verdade, você deveria ter proposto ação rescisória porque o problema não é de prova nova, lá eles extinguiram por outro motivo, havia suficiência de prova. Veja que a controvérsia não é em torno da prova ser nova ou não, a controvérsia é em torno da interpretação que se dá à decisão. E boa parte dos problemas de fungibilidade, ou uma parte dos problemas de fungibilidade, é a dúvida que se cria, você falou muito bem da dúvida objetiva,
por conta de um ato do juiz que vai gerar margem para interpretação. Então, a dúvida objetiva não me parece um requisito necessário como vamos admitir a fungibilidade porque há dúvida objetiva, mas dentro da fungibilidade me parece que é lógico dizer que um dos problemas que me leva ao cometimento do erro é a própria dúvida que a decisão me causa. Porque, posso estar enganado, mas a jurisprudência historicamente sempre foi apegada à dúvida objetiva como um critério para a admissão da aplicação da fungibilidade. O caso que eu até sustento isso no trabalho é o contrário. A dúvida objetiva é só só uma das causas que te leva a cometer o erro. Mas não é pressuposto para que haja fungibilidade. Parece que é um pouco mais abrangente a fungibilidade. Mas veja, nesse caso, assim, eu acho ele um bom exemplo, porque eu penso como você, eu imagino que tenha que estar na decisão, mas a doutrina majoritária atualmente e o GID consideram irrelevante o que o juiz pensou ou não pensou. O juiz pode ter achado que havia prova suficiente e vem uma prova que então não existia e demonstra que aquela prova não era suficiente. Então, e hoje isso é doutrina majoritária. Então, vem a parte com base na doutrina majoritária e vai repropor uma demanda 8 anos depois, né, para a gente não ter dúvida de que passou o prazo da ação rescisória. Então, e aí toca no seu ponto sensível, que é decadência. A gente vai poder aproveitar essa demanda, porque realmente ela foi levada a erro, porque imaginou que poderia se valer, ou então para, né, ficar um pouquinho depois, talvez ela pudesse ter proposto a rescisória, deve ser aproveitado. É que um dos problemas é o seguinte, a fungibilidade é me levar de um ponto para outro, né? Eu saio do mandato de segurança contra ato judicial e eles me jogam para o agravo. Nesse exemplo, eu não tenho um ponto de destino para ser jogado, porque ainda que eu aplique tudo que eu queira aplicar para convalidar, para aproveitar, enfim, falta o problema é até de direito material aí. O direito à rescisão, o direito de impugnar uma decisão transitada em julgado por rescisória decaiu. Agora, eu acho que o problema é o seguinte, eu estava lastreado na doutrina majoritária e, portanto, então eu confiei nela e ingressei. Mas veja que o problema da interpretação persiste. Eu estou interpretando a decisão do juiz a partir do que diz a majoritária. Não, e mais do que isso, né? É uma Câmara do Tribunal que tem um entendimento de acordo com o Barbosa Moreira, com mais antigos, mas pode ter outra Câmara que entende que realmente pode repropor. Então, Eu não sei se você passou por isso, Clarice, na tese, mas tem a hipótese da ação de revisão lá acho que é 485, não lembro agora, 485, inciso 1 ou 2. 1 e 2. 485. Por aí. Que eu acho que é um dos temas mais espetaculares que tem e ainda bastante inexplorado. Existe um problema enorme que também dá ensejo à fungibilidade, que é saber se é ação revisional ou ação rescisória. E, aparentemente, o marco temporal que eu tenho para a ação revisional é da mudança da questão fática ou da questão jurídica que vai interferir na decisão transitada em julgado. E eu posso ter uma controvérsia muito grande para saber se aquilo é hipótese de revisão ou aquilo é hipótese de rescisão. Isso acontece com uma certa frequência em matéria tributária, porque existe um problema muito grande, pelo menos para mim, que não sou tributarista olhando de fora, uma confusão muito grande, o que é relação continuativa em matéria tributária e o que é relação repetitiva em matéria tributária. O sujeito todo mês pratica um fato gerador diferente, mas é relativo uma mesma relação, tal, mas é um fato gerador específico todo mês. Outra coisa é aquela relação se protraindo no tempo. Então, inclusive, tem julgados muito interessantes a respeito que a gente precisaria invadir o direito material para reconhecer se haveria pressupostos ou não para uma suposta fungibilidade. Que eu acho que envolve, assim, não é a mesma coisa, mas envolve um pouco esse dilema que você trouxe com a prova nova. Que eu acho que é muito interessante também. Talamini quer falar, que ele quer me torrar. Vai, pronto, Talamini, é sua.
Não quero ainda não. Só queria fazer a seguinte ponderação. Ainda que a dúvida objetiva não seja o único critério balizador de fungibilidade, não vamos discutir isso agora, há uma outra ponderação para ser feita, que é a seguinte: uma respeitada a doutrina, que me parece muito correta quanto a esse ponto, quando os recursos tinham prazos diferentes, hoje eles estão mais ou menos homogeneizados, né, agravo, apelação e tal. Quando eles tinham prazos diferentes, dizia o seguinte: olha, se há mesmo dúvida objetiva, deixa de ser relevante o critério de ter respeitado o recurso dito correto. Afinal, se é para proteger da dúvida objetiva, tem que proteger sempre. Por que é que não se aplicaria isso ao caso dos 2 anos da ação rescisória? Que homenagem é essa? Você presta um prazo dito decadencial, mas decadencial de um direito processual em face da preclusão. Qual é a diferença? Mas aí você então teria que admitir que por conta da dúvida objetiva, você afasta a decadência, não é isso? Seria isso. Se você quer, só se você que entrou na floresta. Você que entrou na floresta. Mas se é para entrar na floresta, não pode voltar correndo quando eu vi o rugido do tigre. É um diálogo do apocalipse final. Tem que ser coerente até o final. Vai proteger o cara, né, em nome da boa-fé e tal. Não vai poder dizer para ele: sinto muito, eu podia fazer isso para você enquanto estava no prazo de 2 anos, agora não posso. O cara vai dizer: mas poxa, mas todos os livros diziam que isso era um caso de reproporação e não fazer rescisória. Os julgados vinham dizendo isso. Só se você construir uma espécie de tese da accionata em torno do momento em que se reconhece a existência de dúvida. Porque... Isso é tudo direito. É tudo direito. Assim, não existe... não é pedra, né? Não é água, fogo. Né? São construções humanas nossas. Nós podemos dizer: tem 2 anos, mas não tem 2 anos. Se não quiser que não tenha, é em nome desse outro vetor e tal. Aliás, isso tem sido feito demais. Daqui a pouco eu até podia fazer um disclaimer aqui, mas isso tem sido feito demais por aí. Né? De uma hora para outra, as coisas são relativizadas e tal. Né? Mas, salvo engano, a jurisprudência, inclusive, do código anterior dizia que era no prazo do menor recurso, não é? Quando tinha... Então, dizia, mas daí o Alvinha, a Didi... Se eu for por esse raciocínio, então eu diria sei que eles diziam isso, mas isso era criticado por uma doutrina que me parecia muito coerente. Claro, é aquela velha história. Uma coisa é você falar de 5 dias de diferença, a outra é você falar de 4 anos, 5 anos, 3 anos, sei lá. Né? Também não vai ser o que vai acontecer. A gente está fazendo discussão bizantina. Provavelmente quem repropõe uma ação dessa não repropõe 8 anos depois. Repropõe ali, ou dentro daquele prazo mesmo dos 2 anos, ou 3, 4. Né? Não dá para esperar tanto assim. E daí vamos colocar outros fatores, como prescrição da própria pretensão material, não sei o quê e tal. Né? Quando a gente fez essa ressalva. E a Carol incluiu mais um ingrediente aqui, que não precisa mais... Mas isso foi também o que o Eri já disse, né? Que talvez não precise nem da dúvida objetiva. Eu concordo. Em alguns casos, talvez não se ponha anexo na dúvida objetiva. Né? Mas, para esse caso, acho que seria importante a categoria para justificar a desconsideração de um prazo já vencido. Né? Eu só quero deixar claro o seguinte: eu sou a favor da dúvida objetiva como um dos critérios que podem me levar a erro. Não é que não existe. A dúvida objetiva é um dado natural da própria prática dos atos, né? Então, não está entendido. Quanto a isso, está entendido, ok? Agora, se você é a favor dela, sim, você dê para ela alguma utilidade. Senão, só já tem a dúvida objetiva, mas precisa dela, mas também não precisa, não serve para nada. Ela vai ter algum valor se disser: quando tiver a dúvida objetiva, a minha fungibilidade pode ser um pouco mais intensa, que seria, por exemplo, para considerar o erro do prazo, o problema do prazo. Não estou dizendo que eu acho isso. Não, sim. Não, entendi. Tá, deixa eu fazer já esse disclaimer. Eu acho que torrados tem que funcionar que assim. Até em banca se faz isso muitas vezes. Né, quem vem aqui para debater com o cara que está expondo, ele vai ter que reunir assim, no seu discurso uma amálgama de perguntas insinceras com mentiras coisas que ele não acredita para né? jogar uma casca de banana pergunta no cara. Né? O que é pergunta insincera? A pergunta que você, eventualmente, não está perguntando o que você quer saber. Está perguntando de armadilha. Ou você faz a pergunta parecendo que você está tecendo uma crítica. E, no fundo, você não está tecendo, só quer que o sujeito vá por aquele caminho. Tem gente que faz isso na banca o tempo todo, né? Então, também deixa eu ressalvar disso. Só estou provocando. Pode continuar. Mas continua aí. Não, continua aí. Já então esgotei aqui meu tempo. Tá, só que eu vou sugerir o seguinte, Eli.
eu sei que você vai ter o problema de esquecer, não faz mal se esquecer, porque a gente tem que também né, deixar espaço aqui para os outros. Eu vou falar, e rápido, como sempre, vai acabar sendo, né? Eu vou falar o que eu tenho para falar, porque daí eu concateno tudo numa única assim, enfim, uma série de questões, mas que vão se traduzir numa única observação final, alguma coisa assim. Bom, eu fiz esse disclaimer, né? Não, o que eu vou dizer não significa que eu concorde com o que eu vou dizer, mas eu vou lançar essas questões aqui e no final ainda vou fazer uma crítica provocativa que também pode não ser necessariamente sincera, né? Você e aí, aqui vai ter uma outra dificuldadezinha que a gente vai ter que ajustar nos próximos torradas, que é o seguinte: a gente está com o texto base do Eli aqui. Eu tenho mais texto ainda do que a Clarice, porque eu conheço a tese, né? Eu ia participar da banca, eu estava lendo quando eu fiquei doente e tive de sair da banca e atrapalhei a vida do Eli, que teve que mudar a data da banca. Mas eu já conheci ela, tinha lido naquela época, voltei a ler. Então, algo do que vai ser dito aqui não é com base no que o Eli falou aqui. Isso é uma coisa para gente ajustar nos próximos, né? É com base no que eu li aqui. Mas eu vou tentar fazer os links com o que ele disse. Muito rapidamente. O Eli critica a ideia de sucedâneo recursal, enfim, o desserviço que há nessa categoria. Eu concordo, mas ele diz lá pelas tantas que passam a surgir que o termo acaba sendo usado pelos tribunais superiores para, enfim, para estabelecer limitações ao emprego dessa medida impugnativa autônoma e tal. E daí surgem aquelas categorias do tipo, não, só vai poder usar, né, quando houver ato teratológico, quando for manifesto e tudo mais. Ok. Mas eu pergunto, e deixo para responder depois, em muitos casos, essas limitações à ação impugnativa elas não decorrerão da própria necessidade de respeito a um devido processo legal, né? A observação nem é minha. O Cazu dizia uma coisa mais ou menos assim, quando tinha um mandado de segurança contra o ato judicial. Ele falava, você já passou o prazo do agravo do instrumento? Muita gente dizia, mandado de segurança é um remédio constitucional, heróico, tem 120 dias, pouco importa que acabou o prazo para recorrer. Se há violação de direito líquido e certo, tem que caber o mandado de segurança. Daí o Cazu dizia, mas você perdeu o prazo. Perdeu o prazo, violou o devido processo. Até imagino o Cazu, eu lembro de ter lido isso no livro dele sobre mandado de segurança, mas imagino ele falando isso daquele jeito dele, muito tranquilo. Perdeu o prazo. Né? Cadê o devido processo? Então, como é que fica isso? Qual é essa, digamos assim, que essa excepcionalidade não tem, né, não tem fundamentos também eles razoáveis, essa limitação do emprego dessas medidas autônomas? E vou fazendo aquelas observações. Você tocou já hoje aqui, aludiu à análise da evolução histórica dos meios de impugnação, dos recursos e tudo mais, e mesmo das categorias de defeito, feita por Calamandrei. Pois bem, considerando essa avaliação dele, considerando que a gente aprende, por exemplo, na disciplina aprendia na disciplina na História do Direito Lusitano 2, que eram recursos, basicamente, com Zé Rogério e com Luiz Carlos Azevedo, a gente percebe que a história do processo, ou significativa parte dela, é a história da invenção de novos meios impugnativos. Os caras tinham só um primeiro recurso, os caras inventam uma revista atípica, autônoma. Daí começam a fazer revista. Daí os caras vêm e falam, não, então vamos disciplinar isso, tem a revista, e depois não pode mais nada. E os caras vêm e fazem, começa a dar errado o processo deles, começam a perder, né? Os funcionários eles vêm e vão de novo para o rei, pedem revista de graça. Daí, passado um tempo, fala, tudo bem, vai ter revista de graça também, mas a tipificada vira um recurso aqui dentro do nosso processo, não pode fazer mais nada depois disso. E os caras vem com uma nova medida impugnativa autônoma, que é a revista de graça especial. Tipo, rei, você tem que ver o que aconteceu aqui, o que eles fizeram nesse processo. Tal. Então, os caras dizem, tá bom, tá tendo muito isso, vamos parar com essa bagunça. Então, passe mais um recurso, que é a revista de graça especial. Né? E assim vai até a revista de graça especialíssima. Ou seja, a história do processo é uma história de invenção de novos meios de impugnação, e há um padrão nesse ciclo, que é o meio autônomo sendo trazido para os trilhos do recurso. Se a gente voltar lá na Restitutio in Integro e a Querela Nulitatis, eram os dois únicos modos de eu tentar desfazer uma sentença nos dois primeiros períodos do processo romano.
E essas categorias, né, que era a militar e tal, foram aos poucos sendo absorvidas nos mecanismos recursais. Até era uma crítica famosa do Liebman ao direito brasileiro, porque ele dizia que as hipóteses de sentença nenhuma, que seriam hipóteses de impugnação, né, da sentença depois do trânsito em julgado, no resto do mundo tinham virado fundamentos para recursos extraordinários, normalmente para recursos como cassação ou coisa que valha. E aqui entre nós, eles tinham virado recurso extraordinário, mas tinham virado também fundamento para rescisória, que isso era estranho, que eles não tivessem sido integralmente absorvidos pelos recursos. Ou seja, há um movimento natural de os recursos absorverem esses outros meios. E daí eu te pergunto, será que então esse não é um movimento natural? Será que a centralidade não está mesmo nos recursos? Um outro ponto, ao mesmo tempo que você nega a centralidade dos recursos, você diz que as normas contidas nas disposições gerais dos recursos funcionam, muitas delas, como normas gerais dos meios impugnativos em geral. Ok, vai lá, pode até ser. A gente teria que analisar uma a uma. Eu nunca parei para pensar sobre essa perspectiva. Mas o que pegou ali, quando se fala isso para mim, foram os dois exemplos que deu. Se fala, vejam o interesse e a legitimidade. O que está aqui dito sobre interesse e legitimidade para os recursos serve para as ações impugnativas. Espera lá, isso, por devido ao respeito, parece um sofisma. Tá? Na verdade, o interesse e a legitimidade são categorias gerais do processo, categorias gerais do direito, até fora do processo, me parece. De modo que o que tem as disposições gerais sobre recursos é uma especificação de uma categoria geral, que também vai se expressar em outras searas, inclusive nas ações impugnativas. Daí a dizer que é a base normativa das disposições gerais sobre recursos, que daria, né, os parâmetros para as ações impugnativas autônomas, me parece um certo exagero, uma tentativa de fazer a coisa caber numa sistematização. Eu já vou chegando no final. Tá? Outro caso, você disse aqui eu não entendi bem, foi uma coisa que você disse aqui respondendo já para a Clarice, que as ações impugnativas poderiam todas ter o juízo rescisório, ou todas têm o juízo rescisório. Foi isso que se disse? Me responde daqui a pouco, não precisa responder já. Porque reclamação não tem, nitidamente não tem juízo rescisório, só o rescindens, né? Só o juízo rescindente. A reclamação desfaz o ato e devolve, lá tem que ser colocado outro no lugar. Né? E tem recursos no direito comparado que fazem isso também. A cassação francesa é assim, né? Devolve e o cara tem que decidir de novo no juízo a cola e tal. E, por incrível que pareça, a gente tem isso sim no Brasil. Isso está acontecendo o tempo todo. Foi inventado pelo STJ. Você já deve ter visto o que o STJ está fazendo. Ele percebe que tem violação à disposição de lei, mas ele não quer mexer naquilo. Ele pega e diz que está dando provimento ao recurso especial por ofensa às regras sobre fundamentação ou sobre embargos de declaração. Caça e devolve, né? Com um nítido recado, assim, dizendo, decida de novo que se decidiu mal. Está escancarado, só não percebe quem não quer. Ele está fazendo isso, inclusive. Né? Então, nós temos hoje um recurso que né, eu estou provocando, é claro, mas que, assim, por linhas tortas, está tendo só juízo rescindente. Tá? Mas aqui, essa foi uma dúvida incidental que entrou aqui só para provocar um pouco, para saber aonde chegaríamos com isso. Daí, mais na linha daquela outra lá, do interesse da legitimidade, isso você não falou aqui, está por escrito. Hoje não, no texto, não hoje, se diz algo do tipo, se nós passamos a reconhecer uma categoria geral dos meios dos meios de impugnação, como sendo todas as medidas de impugnação, ações impugnativas e recursos numa mesma categoria, nós vamos ter um regime comum e poderemos, por exemplo, com base no 938, parágrafo 3º do Código, permitir que no mandado de segurança e no habeas corpus contra ato judicial possa haver diligência probatória. Primeiro vamos falar só do mandado de segurança, depois eu falo do habeas corpus. Ou vou até inverter. Primeiro o habeas corpus. Exemplo infeliz, na minha opinião, porque o habeas corpus já pode ter diligência probatória. Tem jurisprudência sobre isso. Ele não tem o requisito do direito líquido certo. Tanto é que é possível ouvir o próprio paciente. Né? Na origem, o habeas corpus servia para isso. Traga esse corpo até o tribunal. Né? E tem jurisprudência, não é a minha área, acho que não é a sua também, mas tem jurisprudência sobre testemunhas em processo de habeas corpus. Então, o habeas corpus até é um exemplo que, né, você com 2 erros fez um acerto. Tudo bem, no habeas corpus pode isso, mas porque pode mesmo. Tá?
No mandado de segurança, é que me incomodou, né? Então, o rabo passaria a abanar a vaca, quase que tem um sofisma aí. Eu estou dizendo assim, mandado de segurança, contrato judicial é um meio impugnativo. Recurso é um meio impugnativo. Recurso pode ter prova. Logo, o mandado de segurança pode ter prova quando ele for um meio impugnativo. E o regime constitucional do mandado de segurança deixa de valer, ele deixa de valer como mandado de segurança com aquela delimitação de incidência no direito líquido e certo, categoria essa que está há muito tempo consolidada como representativa da ideia de prova pré-constituída, né? É isso mesmo? É isso que se propõe? Né? E vou acabar por aqui. A minha observação final é a seguinte, usando essa ideia do mandado de segurança ou aquela outra do interesse, legitimidade, sua tese não pode vir a ser acusada de, um tanto quanto conceitualista, naquele sentido da antiga jurisprudência dos conceitos, aquele anseio pelo perfeito enquadramento de categorias, subcategorias, numa relação de gênero e espécie. Será que isso é possível? Né? Eu posso deixar de lado imposições constitucionais ou legais que conformam determinadas medidas impugnativas autônomas para enquadrá-las nessa categoria junto com os recursos? Insisto, é só uma provocação, mas será que dá? Né? Afinal, entre as medidas impugnativas autônomas, as ações impugnativas, as medidas impugnativas autônomas, há algumas que, ainda que não sendo recursos, ok, servem só para impugnar decisões judiciais, ação rescisória, suspensão de liminares e de sentenças, né, contrárias ao poder público. Os próprios embargos de terceiro operam sempre nesse plano, ainda que também atacando eventualmente uma omissão judicial, me parece, né, casos em que há o ato material de apreensão e o juiz nada faz para liberar o bem, coisa que o valha. Né? Agora, há outras dessas medidas autônomas, dessas ações impugnativas autônomas, que também servem para impugnar atos judiciais. A gente falou bastante disso aqui hoje. É o caso do mandado de segurança e é o caso da arguição do descumprimento do preceito fundamental. Eu não me refiro à repercussão indireta que ela tenha sobre um processo judicial. Eu me refiro ao uso da arguição diretamente contra decisões judiciais, o que, em tese, é possível. Em tese é possível. A gente poderia entrar nessa discussão aqui, mas isso é reconhecido até mesmo em manifestações de ministros do Supremo, embora eu não conheça um precedente exato nesses termos. Né? Se para aquelas primeiras talvez funcione melhor essa busca de um regime geral, eu acho muito mais difícil de se conseguir fazer isso com essas medidas impugnativas que não são exclusivamente voltadas para o ato judicial. Eu acho quase impossível eu retirar o mandado de segurança, por exemplo, do seu desenho constitucional para ele ter uma subcategoria quando ele está sendo usado contra o ato judicial. Né? Enfim, não digo que não deva haver uma teoria geral dos meios de impugnação. Concordo que não há uma centralidade nos recursos. Odeio o cacoete, né, de usar sucedâneo recursal. Sucedâneo recursal é aquilo que a pessoa usa quando ela não sabe dizer o que é. É meio como um tercio genus, né, não sei o que e tal. É aquela coisa que você não sabe o que é. Né? Os antigos iam falar que é um quase alguma coisa, né? Quase contrato, quase negócio, não sei o que. Davam o quase. Concordo com tudo isso. Né? Agora, me parece que a nossa função é tentar organizar um sistema, encontrar um sistema na bagunça, sistematizar o caos. A Teresa Rudalvin Mãe dizia algo assim, né? As leis vêm e tal, uma em cima da outra, e a gente finge que tem sistema, a gente faz um esforço para botar uma ordem naquilo. Ok, essa é a nossa permanente função. Tá? Quando a gente estuda qualquer objeto de conhecimento, tem isso e o direito especialmente. Agora, não me parece que a gente possa preconceber um sistema e fazer com que a realidade se enquadre nele, entre nele. Né? É para isso que eu te provoco. Você não corre esse risco? Posso começar? Posso passar para as respostas? Pode. Pode. Bom, primeiro, obrigado pelas provocações. A Marília foi embora, é isso mesmo? Não vi. Ela foi embora enquanto eu falava? Não sei, não vi. Não. Se foi isso, isso é péssimo. Ô, louco. Não vi, não. Não, deixa eu primeiro agradecer as provocações, todas elas, evidentemente, muito pertinentes.
Eu vou começar, então, da ordem que elas foram formuladas. A questão Antes de você começar, só quero dizer que quando você acabar, eu quero só fazer uma observação daí de 30 segundos quando você acabar, tá bom? Pois não. A questão dos sucedâneos recursais, em que você trouxe a questão do devido processo legal, até a explicação que o caso do Watanabe apresentava, eu acho que esse ponto no capítulo 4, eu procurei deixar muito claro o seguinte, que a jurisprudência, e desculpa o termo, mas de maneira bastante sorrateira, ela se apropriou dessa debilidade teórica que a gente criou em torno da ideia de sucedâneos recursais, se aproveitou disso e começou a criar critérios pretorianos para a inadmissibilidade desses mecanismos que eu digo que integram um sistema de controle. Quer dizer, para muito além, e se a gente for recorrer, a gente usou muito o exemplo do mandado de segurança, a lei do mandado de segurança estabelece critérios que me parecem muito claros de relacionamento com os recursos. Limite temporal para a propositura, saber se tem efeito suspensivo ou não, e por aí vai. O que a jurisprudência fez foi criar requisitos que não. E ela não fez muito, ela não foi nada incoerente com o que ela já fazia com os recursos. Ela criou critérios que não estão previstos em lei para inadmitir as ações autônomas. E ela fez isso usando a rubrica dos sucedâneos recursais. Por isso que eu deixo isso claro no capítulo 4, que o que a doutrina chama de sucedâneos recursais não casa com o que a jurisprudência chama de sucedâneos recursais. Ela usa a ideia de sucedâneos recursais num primeiro momento para falar que é algum meio de controle fazendo, às vezes, ou substituindo um recurso, e para encaixar esse discurso, ela cria um critério de admissibilidade que não está previsto. Então, eu acho que esse é um ponto bastante delicado da jurisprudência que me parece que é um fruto dessa debilidade. Você falou da professora Tereza Arrudolphin, a Tereza Mãe, em torno dessa dificuldade de se tentar organizar as categorias porque vem uma avalanche de leis. O Roxin, ele tem uma frase que eu acho que ela é muito boa e é pertinente porque surgiu essa discussão na minha banca. Que falaram assim, olha, mas a doutrina também tem um dever de reagir à legislação e reagir à jurisprudência. Eu concordo com o que o Roxin fala, que na verdade a doutrina é o quarto poder. É o poder que tem que moderar e botar limites nos outros poderes. E a nossa doutrina dos chamados sucedâneos recursais não exerceu esse papel e a jurisprudência foi pelo caminho que foi. Então, não sei se a primeira pergunta está respondida. A outra pergunta sobre prazo recursal e prazo para ação autônoma, veja, esse é um dos principais problemas que eu encontrei no trabalho, porque existe uma questão que eu preciso manter uma coerência em torno das próprias premissas que eu adoto. Porque se eu adoto que a premissa é que tanto recurso quanto ação autônoma são veículos por meio do qual, ou vias por meio das quais eu deduzo uma pretensão impugnativa lastreada no direito de impugnar. Desculpa eu te interromper, mas eu me perdi aqui agora, eu não sei que pergunta é essa de prazo. Porque você falou assim, será que isso não comporia a ideia de devido processo legal? Que o caso tá na mesma. Tá na mesma, é que tá dentro da primeira ainda, tá? Ok, agora entendi. É que eu só estou querendo dar uma resposta para isso porque é particularmente importante para o meu trabalho. Porque eu preciso manter um critério de coerência para dizer o seguinte, olha, a preclusão ela é o fechamento de uma via impugnativa, mas ela não deveria, em tese, atacar o direito de impugnar. E isso se manifesta no processo de maneira, às vezes, muito discreta e a gente não repara. Alguns exemplos de ação anulatória de ato judicial são exemplos de atos que já estão acobertados pela preclusão. A questão da falsidade de testemunha ou a própria possibilidade que alguns aventam de eu anular um ato que a parte pratica por ação anulatória, mesmo já depois do trânsito em julgado e tal. A própria ideia de ação rescisória sob um certo ponto de vista, é uma relação entre fechamento de vias recursais e manutenção do direito de impugnar com relação a vícios que subsistiram ao trânsito em julgado. A coexistência da ação rescisória, que pode ser usada perfeitamente, e da impugnação ao cumprimento pela inconstitucionalidade do título, também vai... Claro que tem gente que diz, não, dela só pode ser ajuizada naqueles 2 anos. Não prevalece esse entendimento. Se por alguma razão o momento de oposição da impugnação for depois, também vai acontecer isso, claro. Perfeito. Não, e veja, tem um outro dado muito curioso, que a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes. Eu posso ter um recurso interposto contra o acórdão do tribunal local
e, portanto, não houve trânsito em julgado, e vamos supor que esse recurso demore 5 anos para ser julgado pelo Tribunal Superior. Enquanto não transitar em julgado, cabe reclamação. Então, vejam que sempre tem uma tensão em torno desses prazos, dessas mas veja, vamos lá, mas nesse caso da reclamação, especialmente, ou da suspensão, até existe a ressalva de não prejuízo dos meios. Interferir, a gente vai poder dar o mesmo tratamento para tudo que é caso, ou seja, você acha que está valendo usar mandato de segurança contra ato judicial depois de perdido o prazo para agravo? Para simplificar a pergunta. Eu acho que não, eu acho que nesse caso não. Porque o prazo dos 120 dias ele é decadencial da via, não do direito. Não, mas não é isso que eu digo, não é passado os 120 dias, espera lá. Passaram-se os 15 dias para agravo, eu não agravei. Eu falo, putz, não agravei, que bobagem. Vou entrar com mandato de segurança. Eu acho que não. Até porque eu posso estar falando alguma besteira. A lei proíbe, até a lei proibiria. Mas então, se tiver efeito suspensivo, se não tiver efeito suspensivo, você pode dizer, tinha recurso, mas não tinha efeito suspensivo. Mas aí eu não posso usar esse argumento se eu deixei precluir também, né? Então, o problema não é dos 120 dias, é da própria... Mas aí você se importa com a preclusão. Sim, mas a preclusão, nesse caso, ela vai ter uma relação com o que dispõe até o próprio texto legal, né? Porque o texto legal diz o seguinte, não vai caber o mandado de segurança se fosse cabível o recurso com efeito suspensivo, que doutrina majoritária entende o seguinte, que não é o efeito suspensivo automático, mas a capacidade de impedir que os prejuízos daquela decisão continuem repercutindo. Mais ou menos. Tem gente que diz tudo aí nesse ponto, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu ainda acho que tem uma boa parcela que defende isso. Então, quer dizer, se eu também não recorri e não me vali daquilo que poderia estancar o prejuízo da contradecisão, me parece também seria incoerente admitir dentro dos 120 dias. Mas às vezes que não é um problema do prazo. Eu acho que não é um problema de prazo, é um problema de cabimento do mandato de segurança por conta do que dispõe a lei. Claro, sem dúvida. Se for isso, bom, não vamos continuar aqui, mas é que essa conversa podia ir longe, né? Você poderia cogitar da inconstitucionalidade dessa vedação e tal. Não, e aplicam, né? Usam o mandato de segurança contra coisa julgada, algumas vezes ignorando o que essa mesma lei diz no juizado. O juizado diz que não cabe rescisória, mas em matéria de competência eu posso impetrar mandato de segurança. Porque senão o juizado seria o único órgão investido de uma competência radical, né? Incontrolável. Aí você trouxe um ponto, Talamini, que eu acho que é fundamental que você associa o discurso da centralidade dos recursos com a perspectiva histórica. Veja, eu acho que a perspectiva... Eu não associo, eu fiz um disclaimer no começo. Você joga a ideia, né? Você joga a ideia. Veja, você tem o trabalho, a versão integral, no capítulo 1, e eu faço esse esclarecimento, que eu não ia falar sobre história dos recursos ou história dos meios de impugnação. Eu ia demonstrar como o movimento histórico influenciou o que a gente tem hoje. E até início do século XX, me parece que seria correto situar a história dos meios de impugnação brasileiros com o que a gente via em outros períodos da história, ou do período medieval, ou do período romano, porque sempre houve... além dessa questão da criação dos recursos, aquela tensão entre natureza da violação e natureza do meio de impugnação correlato. O problema é que a nossa história foi por um caminho muito particular, sem necessariamente ter uma associação direta com outros países. Talvez naqueles países que adotaram, mas também não é na mesma proporção, o ruíço de amparo contra ato judicial. Mas eu diria para você o seguinte, que na nossa realidade, pelo menos a partir da primeira metade do século XX, a gente passou a admitir algo que em outros lugares não se admitiu, que é a ação autônoma de impugnação antes do trânsito em julgado. Então, a gente criou um fenômeno muito peculiar, porque, veja que curioso, se eu adoto o critério tradicional da teoria geral dos recursos de dicotomia com base na relação jurídica, eu até poderia dizer que faria algum sentido, assim, sendo um pouco benevolente, porque eu falo, olha, na ação rescisória vai ser proposta uma nova relação jurídica e tal, mas eu estou estabelecendo um critério temporal quando eu ponho, entre aspas, esgotamento à fase cognitiva, pelo menos, ou esgotamento a uma fase processual. Na medida em que eu passo para antes do trânsito em julgado meios de impugnação, reclamação, ação rescisória, mandato de segurança e por aí vai, eu
eu passo a ter um paradigma no direito brasileiro muito marcante que me impede de admitir a centralidade. E veja o seguinte, que curioso, em muitas oportunidades em que a jurisprudência teve a chance de criar uma vedação, ela não criou. Foi a jurisprudência que foi muito acolhedora da reclamação, numa época extremamente embrionária. Foi a jurisprudência que levou adiante a discussão sobre ato do juiz como ato coator. Então, tem um paradoxo aqui que eu mostro no trabalho, que é, na mesma medida em que a gente acusa a jurisprudência de ser bastante defensiva, ela fez um movimento sanfona em determinados momentos da nossa história, que ela se abriu para acolher as ações autônomas. Só um parênteses aqui, é uma observação que estavam fazendo. No processo penal, a correição parcial gera efeitos intraprocessuais, inclusive. Tem mais a correição mesmo. Chega a ter juízo de retratação. O juiz é notificado e se retrata, pô. E veja... Não, se retratou para evitar a consequência administrativa. Não é, não. Eles encaram aquilo verdadeiramente como um efeito ali, quase que recursal mesmo. E veja que aspecto muito interessante que isso passa despercebido da maioria das pessoas. Se a gente for ao CPP, a revisão criminal e o habeas corpus, eles estão no capítulo dos recursos. E a jurisprudência e a doutrina bate o pé dizendo que não é recurso. Ou seja, então a gente foi brigando. Aí você falou, eu vou chegar lá, mas você falou... Os professores de processo penal, não sei aí, mas aqui até hoje lecionam habeas corpus na hora que está tratando de recurso. Tem basicamente dois posicionamentos. O majoritário que faz a dicotomia e o minoritário, do Hélio Tornag e tal, que fala não, que tudo é recurso e tal. Mas mesmo não achando recurso, mesmo que não achem que seja recurso, eles acabam estudando ali naquele momento e tal. Entra num critério metodológico que eu também acho que não é incorreto, né? Acho que é correto até. E veja, você fez um comentário, também ao final, sobre se a minha tese não era conceitualista. Eu digo que não, porque mais conceitualista é esse modelo vigente. Veja, esse exemplo do processo penal mostra com o risco desse excesso de conceitualismo e tudo mais. Eu vou passar já para a próxima. Você já chegou na crítica final. Se quiser parar por aí, tá bom. Para mim tá bom, porque as outras pessoas podem querer falar mesmo. Eu quero deixar isso. Se quiser ainda responder, responda. Agora, deixa eu fazer aquela minha outra observação. Evidentemente, o que eu fiz aqui foi um exercício de como eu achava que as torradas deviam ser sempre. É só isso, é isso que eu queria explicar. Eu não acho... Não vou dizer que não acho tudo. Claro que tem um pouco aí de coisa que eu discordo dele. Eu vivo no telefone com ele debatendo, né? Mas evidentemente isso é feito para provocar. Tá? Não, mas foram excelentes as questões. Foram excelentes, eu agradeço. E, enfim, até posso passar para responder a outra, mas eu queria ouvir quem gentilmente se dispôs a aparecer a essa hora da noite, numa quinta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta. Depois te conta para a Marília, tá, que eu fiz essa explicação. Eu vou falar que o Talamini ficou chateado com ela. Tinha a mulher de um amigo meu que sempre me olhava meio assim e tal, o resto da vida, porque eu participei da banca dele, eu acho que ela... Você ficou chateada com o Talamini e você saiu da sala? Não sei se alguém vai ter uma pergunta. Bem, gente. Ou o Felipe? Já levantei, já. Assim, eu corro o risco de, enfim, falar besteira, porque se os professores tiveram acesso ao capítulo 4, eu ainda não li nada, né, Eli? Culpa sua. Mas é algo que... E bem, se eu estiver falando algo que você trata no trabalho, você me interrompe e já não, para por aqui. Fica à vontade. Porque... Né, nas perguntas e nas suas respostas, o mandado de segurança tem um lugar aí de destaque. Me parece que, pelo menos nessa parte, tem um lugar de destaque. Mas o mandado de segurança é um procedimento especial que não é via única para tutela dos direitos usualmente veiculados pela via do mandado de segurança. Seria diferente para impugnação de decisão judicial, porque me parece que se o mandado de segurança é uma opção, um procedimento especial feito para uma opção, né, da parte do interessado, o mesmo valeria para a hipótese em que se impugnasse uma decisão judicial. Isso foi algo que sempre me incomodou no estudo superficial de sucedâneos que eu fiz. Ora, se cabe mandado de segurança, por que não caberia outra coisa? Eu tenho uma hipótese para responder.
que seria mais uma regra de competência nesses casos de impugnação de decisão judicial do que qualquer outra coisa. Mas, e aí a gente entra no problema do prazo. O professor Talamini falou o prazo de 120 dias do mandado de segurança, o prazo de 15 dias do recurso e o não prazo para uma outra demanda que, em tese, poderia competir com o mandado de segurança por uma via ordinária. Ou um prazo de, sei lá, de 5 anos, que é o prazo geral para impugnar atos estatais, para você não dizer que essa outra demanda não teria prazo. Avalir essa outra demanda. Né? Eu ia falar isso, assim, eu sou torrado, então eu vou puxar a minha própria guilhotina. É algo que não é tratado, mas qual que é o prazo para invalidação de um ato judicial? É esse prazo de 5 anos, que vale para qualquer ato do poder público e tudo mais? Na falta de outro, né? Eu acho que é a análise mais correta, né? E por esse caminho. Felipe, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, aí você me corrija, mas o que eu quis deixar claro no trabalho é que não há que há uma transformação no âmbito do mandado de segurança pelo simples fato de que ele impugna ato judicial. O Talamini trouxe bem aqui, e essa é uma análise que eu faço na tese, é de que sempre houve, na doutrina, um discurso meio distorcido quando se fazia essa correlação. Tem uma passagem interessante, eu não vou lembrar o autor, que diz o seguinte, olha, nós só vamos chamar de ações autônomas aquelas contra atos judiciais, porque existem as ações contra outros atos que não merecem o termo autônomas. Só que ele esqueceu de dizer que quase todas as ações autônomas cabem contra outros atos que não sejam do juiz, né? Então, acho que as pessoas vão tentando pegar água com a mão, com o dedo, a água vai passando, né? Para deixar claro, eu não digo que há algo de diferente porque impugna ato judicial. E eu vou aqui bem na linha do que o Mas eu acho, desculpe me intrometer, e também Felipe me corrija. Eu acho que o Felipe quis, esse teu foco agora foi mais o meu. O Felipe está falando uma coisa um pouquinho diferente, que é que assim, ele está dizendo que uma ação judicial pode ser usada. O mandado de segurança é uma ação judicial com um procedimento especial. Por que eu não posso usar então ação comum? É isso que ele quer saber. Por que eu não uso ação comum? Você poderia. Esse é um dos grandes pontos, porque veja como essa ideia se apresenta. Na medida em que eu digo que a impugnação de um ato judicial não depende do que se chama de duplo grau ou de direito ao recurso, e sim ela está lastreada no próprio dia de impugnar, e vejo que um recurso é uma via, assim como um mandado de segurança é uma via, eu passo a entender que a impugnação é mediante demanda. Então, seja qual for o nome in iuris que você atribui ao procedimento por qual se desenvolve essa demanda, vai ser uma demanda judicial. Você vai virar para mim e falar, Eli, eu posso impugnar um ato do juiz por uma ação anulatória de ato judicial? Tem gente que dá essa feição para querela nulitatis com base em vício rescisório, vício de citação. É uma ação anulatória de um processo, tramitando em primeiro grau, dependendo da competência. Então, não me parece... A ação usada para aqueles atos meramente homologatórios também, pelas vias, sabe qual é a expressão que se usa hoje, mas é uma coisa assim, pelas vias ordinárias. 966, parágrafo 4º, quer dizer, e aí sempre teve um problema histórico de confusão entre disso que se reflete no código de se regular dentro da rescisória esse dispositivo. Quer dizer, tem um texto, que eu não sei se você conhece, que é do Flávio com Marcelo Abelha, sobre, acho que é mandado de segurança no direito eleitoral. E é um dos poucos textos que eu pude ver na minha pesquisa que eles têm um rigor de dizer o seguinte, olha, como no direito eleitoral é muito difícil, em algumas situações, fazer uma discriminação do que é um ato administrativo para um ato judicial, eu tenho que ter um rigor para identificar a natureza do ato, para saber qual regime jurídico eu atraio para essa impugnação. E essa ideia passa muito por essa diferença que a gente está falando aqui da rescisória ou da anulatória. Porque quando eu impugno um ato homologatório, eu estou impugnando aquele acordo de vontades, que pode ter um ato judicial subjacente homologando. Eu posso ter situações distintas entre o vício no ato homologado, ou seja, no acordo de vontades, eu posso ter um vício na decisão, ou eu posso ter um vício nos dois. Para cada um, existirá um regime jurídico impugnativo específico e que me parece que todos por via de demanda impugnativa. Quando eu digo regime jurídico, digo nesse juízo de conformação jurídica e as vias respectivas. Mas concordo com você, quer dizer, o procedimento especial do mandado de segurança, ele é cabível para atacar um ato judicial.
Assim como um outro processo, se você me disser o seguinte, olha, qual que é o procedimento comum para atacar um ato judicial? Eu acho que a gente começa por um problema, que você vai me dizer, muitos vão dizer que é o recurso de apelação. Então, quando eu comparo o recurso de apelação com todas as outras demandas contrárias a atos judiciais, eles vão estabelecer uma relação de especialidade ou não. Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante para se debater. E um segundo ponto, que foi o que o Talamini levantou, de uma provocação sobre dilação probatória, e esse ponto está inserido justamente nessa questão de ser um procedimento especial ou não. Do habeas corpus, concordo com ele que é a jurisprudência, mas essa jurisprudência é bastante minoritária. A jurisprudência quase que pacífica do STF e do STJ é dizer que se não há a pré-constituição da prova, é inadmissível o habeas corpus e não se admite, inclusive, em tribunal superior, essa dilação. Essa jurisprudência mesmo que eu conheço sempre diz que é em caráter excepcional, né? Não é Isso, de fato. Isso. E veja que é muito curioso um fator aqui que é negligenciado pela doutrina. Os dispositivos que regulam a ordem dos processos nos tribunais, eles, primeiro, que não fazem discriminação entre recursos e ações autônomas. E quando há alguma necessidade de especificação, ele integra. Veja que tem dispositivos que eles falam, olha, isso aqui também se aplica a rescisória, a habeas corpus, a mandado de segurança e tudo mais. E um desses dispositivos, salvo engano, é o dispositivo que permite converter em diligência o julgamento. E aí eu levanto essa questão. Será que, então, para eu não prejudicar a impugnação realizada por conta dessa exigência da própria lei do mandado de segurança, eu não poderia, para salvar a impugnação, promover então nunca poderia converter em diligência o julgamento do mandado de segurança? Pode para pegar mais prova pré-constituída, né, Eli? Não para fazer uma perícia nem testemunha, acho que também não, aí não, esse é o meu ponto. Dentro da sim, mas veja que é minoritária, eu sei, mas também há jurisprudência que permite dilação probatória e mandado de segurança contra ato administrativo e tal. Então, daí é a barbárie já, né? Não, sim, isso sim, mas o que eu estou dizendo essa, sempre dentro dos limites cognitivos e tal. Isso não acho que não há uma dúvida, não há um problema em torno disso. Mas o que eu digo a própria disposição que me permite converter em diligência também é aplicável para as ações autônomas. Não sei se eu te respondi aí, Felipe. Porque dando de barato que os recursos sejam demandas, beleza. O código, quando fala da sentença ou das decisões com determinadas características, cabe apelação, me parece que ele está criando um procedimento especial obrigatório para a demanda que nós estamos chamando aqui de apelação. Logo, essa demanda não será processada sob nenhum outro procedimento e nem sujeita a outras regras de admissibilidade, além daqueles impostos à apelação. Esse raciocínio não funciona tão bem com o mandado de segurança. Então, a gente teria que admitir que sempre que se admite mandado de segurança contra ato judicial, admitir-se-ia também uma demanda qualquer sujeita ao procedimento comum, sob pena de se fazer uma violência enorme contra o que se entende do mandado de segurança. Sim. Isso tem um problema contraintuitivo, que beleza, ainda que a gente concorde que hierarquia não é explicação para muita coisa na relação entre os órgãos jurisdicionais, a gente estaria admitindo que um juiz singular, por exemplo, em várias hipóteses, que um juiz singular reformasse ou anulasse a decisão do tribunal, por exemplo. Isso parece contraintuitivo, mas parece que essa é a sua ideia, né? Atacar essas intuições baratas. Mas essa é uma preocupação, por exemplo, com a rescisória. A rescisória é, além de tudo, uma regra de competência importante, né? Para tirar do juiz singular, para manter no próprio tribunal que proferiu a decisão. Então, veja, o mandado de segurança ele acaba funcionando assim. Eu impugno um ato judicial, pelas regras de competência do mandado de segurança, sempre será o próprio órgão ou um órgão, entre aspas, hierarquicamente superior na estrutura do judiciário. Se eu admito a demanda comum, pelo procedimento comum, não. Mas isso é um problema? Veja que isso, assim, eu entendi a sua dúvida, mas só para fazer um contraponto, isso acontece com outros atos que não são judiciais. Vou te dar um exemplo simples. Aqui do Estado de São Paulo, imagino que em outros lugares isso se replique. Mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Contas
a competência é do órgão especial do TJ. A ação anulatória é primeiro grau. Sim, Supremo, Tribunal de Contas da União, mandado de segurança Supremo, ação contra a União Federal, Justiça primeiro Federal. grau de jurisdição, né? CNJ. Agora, veja, eu ia falar sobre isso, esqueci. Eu ia fazer alguma ponderação sobre... não, eu ia perguntar o seguinte, não tem aqui nada, não é de nenhum valor a circunstância de um mandado de segurança ser uma garantia fundamental específica, uma ação de eficácia potenciada. Isso talvez não explicasse por que ele pode ser usado em algum caso que talvez outra ação não possa, porque o Felipe visualizou sob uma perspectiva de procedimento especial, que ele também é, mas mais do que procedimento especial, ele é ação constitucional. Será que esse seu status diferenciado não lhe daria essa possibilidade? Porque lá atrás era esse o discurso. Se dizia, o mandato de segurança tem que caber porque a Constituição não disse que ele não cabe contra juiz, né? E ele é uma garantia constitucional, né? Isso. Eu trabalho isso no capítulo 1, quando eu faço uma crítica ao conceito de duplo grau de jurisdição e ao conceito de direito ao recurso, retomando um pouco a discussão que Calamandrei fazia, que eu achei que Calamandrei encontrou um jogo de palavras para distinguir direito ao recurso e direito de impugnar e tal. E mostro o seguinte, que quando eu, no trabalho, adoto como premissa que o direito que eu tenho para atacar uma decisão é o direito de impugnar, eu mostro que isso está assentado no próprio direito de ação, enfim, de inafastabilidade, e mostro que as garantias que eu tenho das vias pelas quais eu faço isso são mais robustas para as ações autônomas, na hipótese do mandado de segurança e do habeas corpus, do que para outras vias, que não estão retratadas como garantias constitucionais. Então, esse paradoxo é muito interessante de ser percebido, porque existe um debate interminável, e que eu acho que também às vezes não faz muito sentido, de duplo grau e de direito ao recurso, tentando encontrar um fundamento no artigo 5º que todo mundo diverge, só que quando eu paro para analisar friamente o texto do artigo 5º, eu vejo que é o seguinte, essa realidade já se confronta com a Constituição quando ela garante o habeas corpus e o mandado de segurança. Esse já é um primeiro ponto. E o segundo ponto é não enxergar no direito de ação a fonte normativa para esse direito de impugnar e, decorrente daí, a própria inafastabilidade do controle dos próprios atos. O que você poderia me dizer é o seguinte, então, no exemplo do Felipe, entre o recurso de apelação, o recurso de agravo, que não é garantia constitucional, e o mandado de segurança, eu vou preferir o mandado de segurança. Eu não acho que seja tão simples assim, ou simplista a resposta. Porque a gente tem um regramento infraconstitucional que estabelece um critério de relacionamento. E veja que curioso, eu acho um excelente campo de provas para a minha tese foi o processo penal. No processo penal, você não tem critério de relacionamento específico em lei entre habeas corpus e o respectivo recurso. E a jurisprudência e aí entra no campo da Clarice, a jurisprudência foi criando critérios, por exemplo, com base em prejudicialidade. Veja que o mais curioso de tudo isso é quando você tem a concomitância da revisão criminal e do habeas corpus. E veja, no final das contas, a revisão criminal ela é mais limitada do que o próprio habeas corpus. Se depois do trânsito em julgado, que só transita para o Ministério Público, mas depois, vamos dizer genericamente, depois do trânsito em julgado, eu encontro um motivo que pode levar à revisão da minha condenação para além das hipóteses de revisão criminal, caberia o quê? Não caberia habeas corpus? E isso na jurisprudência do Supremo não é pacífico. Não é pacífico. Tem, salvo engano, o Gilmar Mendes é quem puxa essa jurisprudência, dizendo que o sujeito pode usar qualquer via. E ele fundamenta com base no habeas corpus justamente por ser garantia e tudo mais. Não, então, tem também uma possibilidade de falar na própria execução penal, né? Que é uma coisa também que... tem gente que defende, você atravessa a própria petição, uma petição simples na execução, falando, olha, reconheça aí que o sujeito não praticou crime nenhum porque ele não estava no Brasil no dia do crime, sei lá. E para fazer um link com a nossa conversa antes de começar a gravar, já se cogita isso por conta dessa aproximação da improbidade com o regime penal, o processual penal, já se cogita disso para a improbidade agora. Porque tem um problema grande da rescisória. Rescisória são 2 anos, e aí você tem
É que eu não sei se vai passar retroatividade, mas vamos supor que depois dos 2 anos vem a Mas vai lei. passar para a questão da culpa, até pelo voto A da questão da Alexandre de culpa, Moraes. acho que sim. Provavelmente vai passar, e isso já vai dar um problemão para todo mundo. Como é que faz? Uma rescisória a partir de agora, né? Prazo a partir de agora, o que que é? Ou é a todo tempo? Não, e isso em improbidade é muito comum, porque você vai começar a cumprir a pena, às vezes, muito tempo depois do prazo da rescisória. Às vezes o Ministério Público nem liquidou ainda, tem que liquidar. É um inferno isso, mas não sei se eu respondi aí o Felipe, enfim. A Sara está aí, ela pode querer falar sobre isso, se ela está ali ainda mesmo. Eu estou aqui de corpo presente, Sara, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem? Diretamente interessado. Oi, Sarinha, tudo bom? Eu estou de ouvinte hoje. Nada. Não sei se a Não Carol deu tem trela alguma para gente pergunta. A Carol mesmo, escreveu né, no Ivan? tema, Não pô. deu trela. Ela cobra caro para falar sobre o tema, professor. Só falo por pareceres, né? Só falo por pareceres. Na verdade, para ser bem sincero, eu não consegui acompanhar. O bebê acordou, eu tive que voltar para botar ele para dormir, e eu acabei perdendo o fio da meada. A gente estava falando agora, o Eli estava tocando no assunto de como há uma multiplicidade de remédios no processo penal para depois do trânsito em julgado se apresentarem elementos novos, que isso pode ser feito pela revisão, mas pode ser feito por um habeas corpus, e eu lembrava que dá para ser feito até por ele completou simples petição na execução penal, e que agora esse problema vai ser pôr para ação de improbidade com essa aproximação, né, você trata muito bem, sobre o que vai acontecer para se arguir, né, a incidência da lei nova, naquilo que ela tiver de retroativo, qual vai ser o mecanismo para isso e tudo mais, que muitas vezes a rescisória não vai funcionar. Era disso que a gente estava falando. Assim, eu cheguei a escrever muito rapidamente sobre esse ponto num artigo com o Heitor e com o professor Marcos Pinto. Eu acho que nem precisa de rescisória. Dá para atravessar uma petição. Era mais ou menos o que a gente estava dizendo aqui. Me parece um tiro de canhão uma rescisória para matar essa condenação. E correndo o risco de não ser aceita por esses entraves. Alguém vai querer contar os 2 anos, julgado que não vai dar certo. Exatamente. Alguém tem mais alguma questão? Já temos 2 horas de evento. Acho que já. Eu fiquei falando que tinha que durar só 1h15, né? Daí ficou aqui incompridando isso. Desculpe. 2 horas sendo torrado é para poucos, né? Já se liberou, fala a verdade. Se já meio que assim, já saiu ali da torre. Bom, gente, acho que dá para encerrar, né? Para ele respirar um pouco, que foi, acho que exatamente como a gente espera que o Torradas seja daqui para frente, com esse propósito aí, que ficou muito claro até na fala do Eduardo, né? Do jeito dele torrar o Eli. Mas, e aí a gente não tem já o próximo nome, tem? Para já fazer uma divulgação? A gente ainda não convidou, né? A gente vai ter que esperar. Oi? Acho que você vai ser uma das debatedoras, Sara. Você não recebeu o convite, mas acho que na programação não torrada. O torrado vai ser... Eu já fui torrada, tá? Só para registrar, eu passei por isso também. Já, é verdade. Cota, Lamini, só para não dizer que ela ficou chateada, é que agora que eu peguei o celular para ver, ela falou, eu estou saindo porque eu preciso cuidar de um negócio, mas está ótimo aí o debate. Bom, então acho que melhor a gente convidar o Torrado primeiro, né? E depois ver se ele aceita antes da gente jogar na roda o nome. Não, mas foi um prazer, ele não foi convidado, mas desculpe, só para lembrar o seguinte, fora ele que não foi convidado, a gente não fala aqui o nome dele aqui, mas é sobre improbidade, né? Existem outros 2 que já disseram que querem vir aqui, que são o nosso querido Mazola, que estava aqui até agora há pouco, e o Paulo Osternac Amaral. Os dois virão. Tem disso, né? Tem gente que como diz o Eli, tem gente que masoquista e tudo mais. Não tem problema, a gente é sádico. Olha o sorrisinho que ele manda no final ainda.
A maldade no coração, né? Bom, a gravação vai para o YouTube, né, pessoal? E muito obrigada a todos pela presença. E assim que a gente convidar o Torrado, a gente já parte para a divulgação. Se ele aceitar, já parte para a divulgação. Mas aí a Sara já está convidada. Na verdade, foi meio imposto, né? A Sara será a torradora, então já não tem muita opção aí, do jeito que foi dito. Mas até a próxima e boa noite para todo mundo.